A gente começa a nossa aula teórica, né, sobre forças e dispositivos magnéticos, a terceira e última aula sobre esse tópico. E na aula de hoje a gente vai ver mais algumas informações sobre materiais magnéticos. Agora eu vou falar especificamente sobre alguns materiais, tá, e suas aplicações na engenharia. A gente vai definir o que são indutores e como calcular a indutância de um indutor. Nós vamos ver como calcular a energia magnética que é acumulada, que é armazenada no campo magnético de um indutor. Tá? Depois, um conceito aqui muito importante, que vocês usam bastante lá em máquinas elétricas, a parte de circuitos magnéticos. Tá? A gente vai fazer uma analogia entre um circuito magnético e um circuito elétrico. E vamos solucionar um exemplo, nesse caso. E a gente encerra a aula aí com a definição de força magnética. Tá? Como que a gente calcula a força devido a um eletroímã, por exemplo. Okay? Bom, pessoal, dando continuidade então sobre o estudo de materiais magnéticos. O que são materiais moles ou materiais doces? Tá? São materiais magnéticos que apresentam baixa coercividade. O que é baixa coercividade? Eu não sei se vocês se recordam do laço de esterese que nós estudamos na aula passada. Nós tínhamos a curva BH, e nós tínhamos aquele laço de esterese. O que era coercividade, pessoal? Era o campo magnético contrário. Esse aqui era o HC, ó. O campo magnético contrário que tinha que ser aplicado para conseguir desmagnetizar um material. Tá? Um material que tinha acumulado aqui um B remanente. Nós tínhamos um B remanente. Para desmagnetizar o material, nós tínhamos que aplicar uma força coercitiva, um campo coercitivo, em sentido contrário ao aplicado originalmente, tá? Para conseguir desmagnetizá-lo. Então, materiais que apresentam baixa coercividade, que esse campo aqui é bem pequeno, ou seja, que esse gráfico de esterese aqui é bem magrinho, né? Não é tão gorduchinho assim, é mais magrinho, são os chamados materiais moles ou doces. Tá? E são os que são empregados na construção de transformadores, indutores, motores, geradores, normalmente. Okay? Além disso, esses materiais apresentam alta densidade de fluxo magnético de saturação. A densidade máxima aqui, ó, que o material tolera, valor máximo aqui, ó, B máximo, é na faixa aí de 1,5, 1,7 Tesla. Tá? Isso é bastante densidade de fluxo. O BR mais aqui embaixo. Aqui eu tenho B máximo. Quanto maior a densidade de fluxo, pessoal, que um material tolera, menor pode ser o seu volume. Menor pode ser a sua área. Porque, lembrando, o que é a densidade de fluxo? É o fluxo magnético dividido pela área. Se lá no meu projeto do transformador, eu cheguei à conclusão que o material tem que conduzir um dado fluxo em Weber, tá? Se o material tolera densidades de fluxos maiores, eu posso trabalhar com áreas menores. Então, eu acabo reduzindo o volume final do transformador ou do motor. Quanto maior a densidade de fluxo, menor é o volume do equipamento. Tá? Por isso que é interessante nós trabalharmos com materiais que apresentam alta densidade de fluxo. Ok? O que mais? Isso. Tá? O material apresenta alta permeabilidade também. Né? A permeabilidade relativa do material, lembrando o que é a permeabilidade relativa, né? MR, que é medido com relação ao μ0, né? Que é a permeabilidade relativa do espaço livre ou do vácuo. Permeabilidade relativa de um material mole, um material doce, tá? Por exemplo, os materiais ferromagnéticos, que foi isso que eu passei para vocês olharem na aula passada,
eles apresentam uma permeabilidade relativa bem grande. Tá? Principalmente no momento inicial em que o campo é aplicado. Porque o que é a permeabilidade, pessoal? É a derivada dessa curva aqui, ó, a inclinação dessa curva, ou dessa. Então, conforme eu aumento o H, a permeabilidade vai diminuindo. Inicialmente, nós tínhamos uma permeabilidade, que era essa inclinação. Depois, a permeabilidade foi diminuindo, e quando o material está saturado, a permeabilidade é zero. Então, é isso que está sendo dito aqui, ó. Eles apresentam baixa coercividade e apresentam alta permeabilidade inicial. Ok? O principal exemplo aí é o ferro doce, ou ferro in natura, digamos assim, como é encontrado na natureza. É o que dá nome a essa classe de materiais chamados ferromagnéticos, que foi o que nós estudamos na aula passada. Né? E ele apresenta como vantagens, pessoal, alta densidade de fluxo magnético de saturação, na faixa aqui de 1,5 Tesla, 1,7 Tesla, tem equipamentos que são projetados para 1,7. Tá? E é altamente utilizado, principalmente por ser abundante na crosta terrestre. Ele representa em torno de 3,3% do que a gente tem na crosta. Ok? Como desvantagem, ele tem baixa resistividade elétrica. Qual o problema de um material magnético ter baixa resistividade elétrica? É que por esse material irá circular, por exemplo, num transformador, as chamadas correntes parasitas. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui o quadro. Vou deixar esse desenho aqui, vou apagar aqui desse lado. Quando eu tenho um transformador, pessoal, o transformador tem 3 dimensões. Nós temos uma bobina enrolada no primário, uma bobina enrolada no secundário. Desenho um transformador aqui bem simplório. Então nós temos uma bobina enrolada aqui no primário. E uma bobina enrolada aqui no secundário. Ok? Aqui no primário é aplicada uma tensão alternada. E aqui no secundário nós temos uma tensão induzida. Um V2. Então é aplicado um V1 aqui. No primário nós temos um V2 induzido no secundário. A gente não estudou ainda campos variantes no tempo, tá? Mas eu vou adiantar um pouquinho o assunto para vocês. Essa bobina aqui no primário, ela gera um campo magnético que se propaga pelo interior do transformador. Então ela gera um campo magnético. Vou desenhar aqui o fluxo. Gera um fluxo magnético. Essa bobina, né, dedos no sentido do campo. Perdão. Tem uma corrente elétrica aqui. Dedos no sentido da corrente, os outros dedos indicam o sentido do campo. Então, por dentro do núcleo do transformador, eu tenho um campo magnético circulando. E esse campo é variante no tempo. Sempre que nós temos um campo variante no tempo passando por dentro de uma bobina, nós temos tensão induzida. A gente vai estudar ainda a lei de Lenz, Faraday-Lenz, tá? Que diz que a tensão induzida, V2 no caso, é menos a derivada do fluxo com relação ao tempo. A gente vai estudar essa lei ainda. Tá? Mas o que é importante vocês entenderem agora? Que esse campo magnético que está circulando por dentro do núcleo, está passando por dentro da outra bobina que está induzindo tensão, ele também vai induzir tensão e, por consequência, corrente no núcleo do transformador. Por quê? Basta eu ter campo magnético passando por dentro de uma bobina para eu ter tensão induzida. Mas, como esse material é sólido, é como se eu tivesse várias bobinas, uma dentro da outra aqui, ó, compondo esse material. Tá? Como se ele fosse composto de várias bobinas também.
concêntricas. E esse campo magnético está passando por dentro dessas bobinas. Quando esse campo magnético passa por dentro dessas bobinas que compõem o material, é um material sólido, tá? Eu estou só representando ele como se fosse composto de várias camadas. Surge uma tensão induzida sobre essas bobinas. Como ela é um curto-circuito, é um material sólido, surge uma corrente elétrica circulando nessas bobinas aqui. Tá? Essa corrente elétrica é chamada corrente parasita, ou eddy currents, ou correntes de Foucault. Essas correntes são indesejadas. Elas estão circulando no material magnético. Eu não tenho interesse que circule corrente no material magnético. Eu tenho interesse que circule o fluxo pelo material magnético e a corrente circule apenas nas bobinas. Mas esse campo variante no tempo, passando por dentro do material, acaba induzindo correntes parasitas. E potência I ao quadrado vezes a resistência do material. O que vai acontecer então? O núcleo vai começar a ter perdas, Joule, devido à presença das correntes parasitas. Tá? Isso é um problema. O que se faz, pessoal, para minimizar o efeito das correntes parasitas? Um efeito é aumentar a resistência do material, ou seja, usar alguma liga. Então, quando a gente aumenta a resistência, a gente diminui a corrente e a corrente cai. E a perda diminui com o quadrado da corrente. Então, aumentando a resistência do material, eu consigo diminuir o efeito das correntes parasitas. Essa é uma possibilidade. Tá? No caso do ferro doce, em natura, assim, o ferro não costuma ser empregado. Por quê? Porque ele tem uma resistência muito baixa. Logo, ele é um bom condutor elétrico. Logo, eu vou ter muita corrente parasita e vou ter muita perda devido a correntes parasitas. Uma alternativa, então, é usar uma liga. A gente vai ver na sequência o ferro-silício. O ferro-silício é um silício, a liga, né, de ferro, e ele apresenta uma resistência bem maior que a do ferro doce. Reduz bastante as correntes parasitas, mas ainda assim não é suficiente. O que mais que vocês acham que pode ser feito para minimizar o efeito das correntes parasitas? Passou na mão de vocês aí, na aula passada, a solução. Não passou esse transformadorzinho aqui pela mão de vocês? Vocês não observaram que ele é feito de várias lâminas? Ninguém se perguntou por que é em lâminas o transformador? Por que não é um núcleo sólido? Por que o pessoal usa um monte de laminazinha? Quando se lamina o núcleo, pessoal, quando vocês pegam o núcleo e laminam ele, isolam uma lâmina da outra, tem que isolar uma lâmina da outra, tá? Vocês diminuem essas áreas pelo qual o fluxo magnético passa por dentro e induz corrente. Se vocês diminuem a área, vocês diminuem a corrente parasita induzida. Ok? Então, esse é o motivo pelo qual nós laminamos o material. Então, pode ser o mesmo ferro doce. Se ele for laminado, ele vai ter menos perdas por correntes parasitas. Ok? Não, tem um isolamento. Ela tem uma camadinha de cola, eu acho. Não sei o que o pessoal coloca, um verniz, isolando uma da outra. Se elas estivessem em curto uma com a outra, não faz diferença. Seria como um material sólido. Ok? Tem um verniz, tanto que ele é depois prensado e vai para um forno, né? Bom, então a primeira solução para minimizar as correntes parasitas é adicionar silício ao ferro. Por exemplo, a liga chamada hipersil tem 97 átomos de ferro para cada 3 átomos de silício. O que se ganha com isso, pessoal? Se aumenta muito a resistividade elétrica do material e, por consequência, se reduz as correntes parasitas. E se diminui as perdas por correntes parasitas. Tá? Quais são as desvantagens? Pode reduzir a densidade de fluxo magnético máximo. Enquanto o ferro doce podia ir, por exemplo, a 1,7 Tesla, o ferro silício vai até 1,5 Tesla. Né? Acima disso, ele começa a saturar. Aqui está medido em Ørsted, por isso que está BH vezes 10 na 3. Ok? E é o núcleo mais empregado na construção de transformadores e motores. O ferro silício. Tá? O aço silício a gente costuma encontrar também. Tá? O aços elétricos
Se usa essas variações da nomenclatura. Tá? Outra desvantagem, a inclusão do silício aumenta um pouquinho a área da curva da esterese. Ou seja, aumenta esse campo coercitivo que tem que ser aplicado para desmagnetizar o material. O fato de eu aumentar um pouco a área de esterese leva ao aumento das perdas por esterese. Que foi comentado na aula passada, que a área dessa curva aqui, ó, essa área, me dá uma perda. E a chamada perda por esterese. Tá? Então nós temos dois tipos de perdas já que eu comentei com vocês. Perda por correntes parasitas e a perda por esterese. Quanto mais gorduchinha aquela curva ali, maior a perda por esterese. Tá? A inclusão do silício acaba aumentando um pouco a área dessa curva. Mas mesmo assim reduz significativamente as perdas totais. Então qual é a alternativa, pessoal? O ferro-silício laminado, que é o desse exemplo aqui que eu passei para vocês. Se vocês prestaram atenção também no rotorzinho do motor que eu passei, né, na aula, ele também era de material laminado. Então agora vocês vão olhar para esse transformador aqui agora com olhos de quem analisa a laminação do material. Tá? O objetivo é reduzir as correntes parasitas. O fato de laminar o material não muda as propriedades magnéticas dele. Então ele continua um bom condutor de campo magnético. Ele continua sendo um material ferromagnético. Continua sendo um bom condutor. Tá? A inclusão do silício também não muda muito as propriedades magnéticas. Muda aquilo que eu comentei para vocês. Aumenta um pouquinho a área e diminui a densidade de fluxo magnético máximo. Mas mesmo assim é vantajoso, porque reduz as perdas totais. Ok? Beleza. O fato da gente laminar também aumenta, na verdade, a resistência elétrica. Não é bem a resistência que aumenta, a gente diminui a área dos laços que nós temos compondo aqui o material, logo a gente diminui as correntes parasitas induzidas. Se vocês pegarem qualquer motor, qualquer transformador, ele é feito de material laminado. Sempre vai ser de material laminado. Tá? Dificilmente, eu particularmente nunca vi um material sólido. Dentro dos materiais ferromagnéticos, na verdade não é ferromagnético agora, a gente chama de ferrimagnético, é uma classe um pouquinho diferente. Nós temos o ferrite. Pessoal, a diferença básica do ferrite com relação ao ferro doce ou ferro silício, laminado ou não, apresenta alta resistência elétrica. Tá? Então a resistência elétrica do material, por ser grande, reduz significativamente as correntes parasitas. Essa resistência aqui cresce muito, ó, tá? Na faixa ali de resistividade, ó, de 10 na 3 a 10 na 7 ou 1 metros. É quase um material isolante. O fato de eu aumentar então bastante a resistência, eu diminuo a corrente parasita significativamente e isso reduz as perdas devido a essas correntes parasitas. Pessoal, a corrente parasita ela é proporcional à a frequência também que eu estou trabalhando. Por exemplo, se eu estou trabalhando com 60 Hz, a variação de fluxo com relação ao tempo é uma. Se eu estou trabalhando com kHz, a variação de fluxo com relação ao tempo é outra. É bem maior. Eu tenho uma derivada maior. Quanto maior a frequência, menor o tempo dessa derivada. Então, quanto maior a frequência, mais tensão induzida eu tenho aqui nesses caminhos que geram correntes parasitas. Por isso que vocês pegarem um material de ferro doce, ou ferro silício, no caso, dificilmente ele vai ser aplicado em conversores, né, que trabalhem com centenas de kHz, que trabalhem em kHz para começar. KHz, dezenas de kHz, centenas de kHz. Pode ser usado? Até pode, tá, para dezenas de kHz, mas sob pena de ter bastante perda por corrente parasita. Quando a gente está trabalhando com altas frequências, na faixa de kHz, megahertz, aí a gente não consegue mais, megahertz nem se fala, a gente não consegue mais usar o ferro silício. Por quê? Porque eu vou ter muita corrente parasita e vou ter muita perda. Então aí entra o ferrite. Então o ferrite, pessoal, é um material usado para aplicações de alta frequência. Conversores estáticos, fontes chaveadas, por exemplo. Tá, o núcleozinho que tem lá dentro é um núcleo de ferrite. Esse aqui que eu vou passar para vocês. Cuidado para não bater nele. Se vocês baterem, ele é muito quebradiço. Tá?
Eu peço também que vocês prestem atenção no papelzinho que tem no meio aqui das pernas do núcleo. Isso aqui é uma perna, que tem a perna central e outra perna lateral. Se vocês olharem, tem um papelzinho aqui. Esse papelzinho que afasta uma perna da outra serve para gerar o que a gente chama de entreferro ou de gap. É para não deixar que o material magnético sature. Tá? Isso aumenta a relutância do núcleo magnético como um todo, do conjunto núcleo e entreferro. A gente vai comentar sobre o entreferro mais para o final da aula, quando nós fizermos um exemplo de solução de circuito magnético. Ok? Então, esse material aqui que eu estou passando para vocês é o ferrite. Tá? E esse outro material que eu vou passar para vocês não é nem ferrite, nem aço silício, nem ferro silício. A gente não vai estudar ele aqui na aula, mas é um material chamado Coolme, ou Sandust também. Se usa, nesses dois casos aqui, aplicação em eletrônica. Eletrônica de potência, no caso, em conversores estáticos. Tá? É outro tipo de material, então. Vantagem, então, alta resistividade. Qual é a principal desvantagem? E é uma desvantagem significativa. Há uma redução na densidade de fluxo magnético máximo que o material tolera. Lembrando, lá no ferro silício, nós conseguíamos ir até 1,5, 1,7 Tesla. Aqui para o ferrite, a densidade de fluxo máxima antes dele saturar é na faixa aí de 0,2503 Tesla. Tá? Isso, teoricamente, aumenta muito o volume do transformador que está sendo construído, né, ou do indutor que está sendo construído. Mas, como nós estamos trabalhando com altas frequências, o fato de a gente trabalhar com alta frequência também permite reduzir volume. Okay? Então, o volume dos conversores que usam esses transformadores e indutores de ferrite acaba sendo reduzido, se bem projetado. Aqui tem alguns exemplos de núcleos de ferrite, né, com a perna central retangular, com a perna central em círculo. Esse aqui que engloba toda a bobina que tem dentro, né, o núcleo em U. Esse que está passando para vocês a gente chama de núcleo EE, porque ele lembra dois E's. É um E de frente para o outro. O núcleo é colocado assim, um de frente para o outro. Né, aqui no meio enrolado as bobinas. Então a gente chama de núcleo EE. Mas existe o núcleo EI, onde uma parte do núcleo é um E e a outra é só uma barrinha, o EI. Não está representado aqui, tá? Tem o núcleo U. Então tem várias construções, geometrias diferentes de núcleos, dependendo da aplicação que a gente vai trabalhar. Tá? Materiais ferrimagnéticos, o ferrite. Então é uma liga aí, Mn é manganês, ferro e oxigênio, ou zinco, ferro e oxigênio. Tá? Então, os materiais moles tinham baixa coercividade. A área da curva da esterese aqui era pequena. Tá? Agora eu vou falar dos materiais duros. O que são os materiais duros? Não quer dizer que ele é duro, fisicamente falando. Tá? É só o nome. São materiais que apresentam alta coercividade. Tá? Esse HC aqui é bem grande. É como se essa curva fosse assim. Essa de fora aqui, Qual é a vantagem que vocês acham de eu ter uma alta coercividade? Não olhem para a coercividade, olhem para o fluxo remanente. Olhem para esse ponto aqui, Quando eu tiro o campo magnético externo, que estava magnetizando o material, ele permanece intensamente magnetizado. Que aplicação que vocês acham que... Ímãs. Tá? Então, a construção de ímãs, eu magnetizo o material e quando eu tiro o campo magnético, ele permanece magnetizado. Os ímãs permanentes aí que são usados em motores, geradores de ímãs permanentes,
são materiais chamados duros. Material anílico, material de ímãs de terras raras, que a gente ouve falar, né? A China é o maior exportador desse tipo de material. Tá? Então, nós temos uma alta coercividade, pessoal. Retirando o campo magnético externo, o material fica... Pode ver que a curva da esterese demora para começar a cair, quando ela cai, ela vem com tudo. Ó. Mas, nós temos um campo remanente super intenso. Tá? Dependendo da liga aqui, nós temos diferentes campos remanentes. Aplicação em ímãs. Dúvidas? Tranquilo? Tá, então a gente encerra a parte aí de materiais magnéticos e a gente vai começar a falar agora sobre indutância. Tá? Indutores. Bom, quando eu tenho um circuito fechado, pessoal, conduzindo corrente elétrica, esse circuito fechado gera um campo magnético. Pela regrinha da mão direita aqui, a gente consegue até desenhar as linhas de campo magnético. E o que a gente observa, pessoal? Se eu pegar a primeira espira aqui, ó, essa primeira espira está gerando um campo magnético. E o campo magnético que essa espira está gerando, está passando por dentro das outras N-1 espiras. Mesma coisa a segunda espira, ela tem um campo magnético passando por dentro dela devido às outras N-1, e ela gera um campo que passa por dentro das outras N-1 espiras, supondo aqui N espiras no total. Então a gente chama de fluxo concatenado o fluxo magnético total em um solenoide. O que é um solenoide? É uma bobina composta de várias espiras, uma do ladinho da outra, assim, tá? Então, o fluxo concatenado, cuja letra aí é o lambda, é N vezes psi, número de espiras, vezes o fluxo gerado por uma única espira. Então, eu tenho uma espira vezes o número de espiras, me dá o fluxo concatenado, que é o fluxo total. Ok? Bom, pessoal, se observa, para materiais lineares ou para o ar, que o fluxo concatenado ele é proporcional à corrente. Se eu dobro a corrente, eu dobro o fluxo concatenado. Se eu triplico a corrente, eu triplico o fluxo concatenado. E a constante que relaciona a proporção entre a corrente e o fluxo concatenado é o L, é a chamada indutância. Tá? Então, a indutância de um circuito é a constante de proporcionalidade entre o nível de corrente aplicado e o fluxo concatenado, que é o fluxo total gerado pelo circuito. Ok? Então, a definição aí de indutância, definição formal. L é a indutância do circuito e representa a constante de proporcionalidade entre o fluxo concatenado e a corrente. Sua unidade é o Henry. Tá? Unidade de indutância é o Henry, ou H. Ok? Então, aqui, ó, definição. Indutância, fluxo concatenado dividido por corrente, que é igual, o que é o fluxo concatenado? É o número de espiras vezes o fluxo gerado por uma única espira. Tá? Então, N psi sobre I. Unidade Henry. Pessoal, a indutância daquele solenoide é também chamado de autoindutância ou indutância própria. Tá? Porque é uma espira que gera, que induz na outra, digamos assim, a indutância própria. A gente vai ver que existe indutância mútua, quando eu tenho um circuito próximo de outro circuito e eles trocam campos magnéticos entre si. Então, um circuito influencia no outro e a gente tem indutância mútua. Tá? Pessoal, a indutância ela depende só da construção do circuito. Uma vez construída a bobininha, com núcleo magnético ou não no meio, nós temos a indutância definida, porque a indutância é a constante de proporcionalidade entre corrente e fluxo concatenado. Tá? Então, se vocês... Essa constante de proporcionalidade depende apenas das características geométricas daquele indutor, ou daquele solenoide que foi construído. Tá? Então, é característica construtiva do circuito que está sendo analisado. Ok? Da mesma forma que a capacitância é uma característica construtiva. Lembram a capacitância do que ela dependia? Dependia da área das placas, da distância entre as placas e da permissividade do material isolante que era colocado lá no meio. Só características construtivas. A indutância também só depende de características construtivas. Ok? Uma vez construída a bobina, está dada a indutância dela.
Então aqui eu tenho vários exemplos de indutores, ó. Indutor com núcleo de ar, indutor com núcleozinho de ferrite colocado no meio, um indutor aqui com outro núcleo, não sei qual é, pode ser esse que eu passei para vocês aí, o Sandust, pode ser com Mi, que é o mesmo Sandust na verdade, Moly-Permalloy, High Flux, tem vários tipos de núcleos diferentes aí que a gente usa na eletrônica de potência. Por isso que eu lembro o nome de alguns, tá? Já vi o pessoal pesquisando e utilizando esses núcleos. Aqui é um núcleo de ferrite, de novo, usado. Aqui eu acho que nem é um indutor, eu acho que é um transformador, tá? No exemplo. Bom, qual é a energia magnética acumulada no campo magnético de um indutor, pessoal? É 1/2 de Li ao quadrado. Tá? Se vocês puxarem da memória qual era a energia acumulada no campo elétrico de um capacitor. Isso aqui vem lá da teoria de circuitos elétricos. No caso de um capacitor, nós tínhamos que a energia elétrica era 1/2 de CV ao quadrado. Tá? No caso de um indutor, a energia acumulada é 1/2 de L vezes I ao quadrado. Quanto mais corrente, mais energia acumulada no campo magnético desse indutor. Tá? Então, vamos fazer de conta aqui, ó. Deixa eu só fazer uma representação. Representar um solenoide aqui. Pessoal, se eu fechar essa chave aqui, ó, e aplicar essa fonte de tensão nesse solenoide, na verdade eu não posso fazer isso por muito tempo, porque em regime permanente um indutor é um curto-circuito para corrente contínua, né? Mas por um intervalo de tempo pequeno eu posso fazer isso. Vai começar a circular uma corrente por aqui. Essa corrente vai levar ao acúmulo de energia. Então, eu vou ter energia magnética. 1/2 de L vezes I ao quadrado. Energia magnética acumulada nesse indutor. Tá? Como que nós fazíamos para guardar energia no capacitor? Bastava desconectar o capacitor da fonte. Eu podia colocar o capacitor em paralelo, né, com uma fonte, carregava ele. Ele ficava com carga positiva numa placa, carga negativa na outra placa, e surgia um campo elétrico entre essas duas placas e ele ficava com energia acumulada. Até dei o exemplo para vocês. Vocês não acreditam que tem energia acumulada? Carreguem ele com 220 e joguem o capacitor para outra pessoa segurar para vocês verem o que vai acontecer. Ela vai tomar um choque. Tá? Não façam isso, na verdade, porque realmente dá um choque. Okay? No caso do indutor, ele não armazena energia na forma de campo elétrico, e sim na forma de campo magnético, né, devido à presença de uma corrente. Eu não posso variar instantaneamente a energia, seja ela qual for, de um capacitor ou do indutor. Eu não posso ter energia, sei lá, tantos joule e daqui a um pouquinho ter zero de maneira instantânea. A variação da energia ela é gradual. Tá? Então eu não posso, pessoal, fazer o seguinte, vir aqui e abrir essa chave com tudo. Se eu abrir essa chave com tudo, eu tenho energia acumulada no indutor. E energia acumulada no indutor implica na existência de uma corrente. Se eu abrir a chave, a corrente vai continuar circulando. Por onde que essa corrente vai passar? Ah, vai passar pelos contatos aqui da chave, vai dar um arco elétrico aqui. Tá? Aqui é um raiozinho, para ser um raiozinho. Vai dar um arco elétrico aqui. Mas a corrente vai continuar passando. Posso queimar essa chave, posso estragar a chave. E se eu abrir com as minhas mãos, a corrente vai passar por mim. Tá? Até a energia do indutor ir a zero. Se eu quiser usar um indutor para acumular energia, o que eu tenho que fazer então? Se eu quero manter o indutor com energia acumulada nele, eu quero tirar a fonte. Quero fazer isso, ó. Quero carregar o indutor com energia da fonte, depois quero retirar a fonte e usar o indutor como armazenador de energia. O que eu tenho que fazer? Um curto-circuito.
Daí a corrente elétrica vai permanecer circulando. A energia não vai nem aumentar nem diminuir. Na verdade, na prática, ela vai diminuir. Ela não vai ficar muito tempo aí circulando nesse circuito. Por quê? Resistência no fio. Nós temos resistência no fio. Né? E a corrente elétrica passando por essa resistência vai dissipando energia com o passar do tempo. Né? E a energia armazenada no indutor vai tender a zero, até que a corrente vai chegar em zero. Tá? Mas num circuito ideal, para manter o indutor com energia acumulada, eu fecho um curto-circuito. Num capacitor, eu deixo ele em circuito aberto. No indutor, eu tenho que fechar um curto-circuito. Tá? Então essa é a principal diferença aí. Mas ambos armazenam energia, capacitor no campo elétrico, indutor no campo magnético. Beleza, agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. Se eu tiver dois circuitos, mais apenas um circuito. Se eu tiver um circuito aqui, circulando uma corrente 1, outro circulando uma corrente 2. O campo magnético gerado por um circuito passa por dentro do solenoide ali do outro circuito. Tá? Nesse caso aqui, ó, o que foi definido como Psi12? O que é o Psi12? É o fluxo magnético no circuito 1 devido ao circuito 2. Aqui no circuito 1, pessoal, eu tenho o fluxo que passa por dentro de cada uma das espiras gerado por ele mesmo, que é o próprio, tá? Mas eu tenho também, passando por dentro da bobina aqui do circuito 1, o fluxo magnético Psi12 gerado pelo circuito 2. O circuito 2 gera um campo magnético que passa por dentro das suas próprias espiras, fluxo concatenado, mas gera um campo magnético que também passa por dentro das espiras do circuito 1. Então, como que eu calculo o fluxo dentro das bobinas aqui do circuito 1 devido ao circuito 2? É o campo magnético 2, produto escalar, com a área 1. Esse é o fluxo que passa por dentro da bobina 1 devido ao campo magnético gerado pela bobina 2. A bobina 2 gera um campo magnético que passa lá por dentro. A área que eu tenho é a área da bobina 1, tá? Mas o campo magnético que está passando por aqui é o campo magnético da bobina 2. Fluxo pelo circuito 1 devido à corrente I2 do circuito 2. Então eu tenho um acoplamento aí. Um circuito está influenciando no campo total que está passando por dentro da bobina do outro circuito. Tá? Daí vem a definição, então, da indutância mútua, que a gente chama aí de M. M12 ou M21, tanto faz. A indutância mútua é a mesma para o circuito 1 e para o circuito 2. É a indutância no circuito 1 devido à corrente no circuito 2. Lembra como que a gente calculava a indutância? A indutância era o fluxo concatenado dividido pela corrente. Essa é a equação para a indutância. O que é o fluxo concatenado? É o número de espiras vezes o fluxo gerado por uma espira dividido pela corrente. Só que agora, pessoal, eu estou falando do fluxo concatenado pela bobina 1 devido ao campo magnético gerado pela bobina 2. Então, a indutância mútua ela é definida assim. Ó. Primeiro, qual é a definição do fluxo concatenado? Fluxo concatenado pela bobina 1 devido à bobina 2. Número de espiras da bobina 1 vezes o fluxo gerado lá na bobina 1 devido à bobina 2. Então, é o fluxo na bobina concatenado na bobina 1 devido a 2. Como que eu calculo a indutância mútua? Divido esse fluxo pela corrente que o gerou. Da mesma forma que eu calculava aqui para a indutância própria. Tá? Pego o fluxo concatenado na bobina 1 devido à bobina 2 e divido pela corrente 2. Se eu fosse calcular lá na bobina 2 a indutância mútua, eu pegaria o fluxo concatenado na bobina 2 devido à bobina 1 e dividiria pela corrente que gerou esse fluxo, que é a corrente 1. Na prática, pessoal, essas duas indutâncias aqui são iguais. A indutância mútua lá na bobina 1 é igual à indutância mútua aqui na bobina 2. A indutância mútua relaciona, então, o acoplamento de um circuito com o outro. Ok? Mas a gente também tem indutância própria. Afinal de contas, a bobina gera campo magnético que passa por dentro dela mesma. Então, a gente tem indutância própria. Como que eu calculo a indutância própria da bobina 1? É o fluxo concatenado
na bobina 1 devido a ela mesma, devido à corrente dela. Então, dividido pela corrente que gerou esse campo. Então, fluxo concatenado 1 pela corrente 1. E lá para a bobina 2, é o fluxo concatenado 2,2, que é o fluxo concatenado que passa pela bobina 2 devido a ela mesma, dividido pela corrente que gerou esse fluxo concatenado, tá? Dividido por I2. Só que esse fluxo concatenado aqui, pessoal, que é o número de espiras vezes o fluxo que passa por dentro da bobina, na verdade é o fluxo magnético total que passa por dentro da bobina. Voltando para cá, ó. Por dentro da bobina 1, eu tenho um fluxo magnético passando devido à corrente dela mesma, e eu tenho um fluxo magnético passando devido à corrente do outro circuito. Então, eu tenho dois campos magnéticos passando aqui por dentro, ó, dessa bobina. Esse campo magnético total, dividido pela corrente 1, me dá a indutância própria da bobina 1. Mesma coisa aqui no circuito 2. O campo total que está passando por dentro aqui, ó, que é devido ao circuito 1 e devido ao próprio circuito 2, dividido pela corrente 2, me dá a indutância própria do circuito 2. Ok? A gente viu aqui como calcular a energia para um único indutor. 1/2 de LI ao quadrado. E quando eu tenho dois indutores, um perto do outro, eles estão acoplados e eu tenho uma indutância própria entre eles. Como que eu calculo a energia total desse circuito? Calculo assim, ó. Energia no circuito 1, mais energia do circuito 2, mais energia armazenada na indutância mútua. Então, 1/2 de L1 e 1 ao quadrado, mais 1/2 de L2 e 2 ao quadrado, mais menos indutância mútua vezes I1 vezes I2. Por que vocês acham que tem um mais menos ali? Dependendo da maneira como eu posiciono as bobinas, os campos magnéticos podem se somar no interior das bobinas ou podem se subtrair. Se os campos magnéticos se subtraem, eu uso o sinal de menos. Se os campos magnéticos se somam, dependendo da maneira como as bobinas foram enroladas e do sentido das correntes, eu uso o sinal de mais. Tá? Então, a indutância mútua pode servir tanto para aumentar a energia armazenada no circuito ou para diminuir a energia armazenada no circuito. Ok? Metodologia para determinar a indutância, pessoal. Nem sempre é tão fácil aplicar essa metodologia, tá? Se a gente for resolver para um único fio só, já é bem complicadinho, tá? Tem algumas considerações para serem feitas. Mas como que a gente pega um circuito elétrico, né, e descobre qual é a indutância daquele circuito? Circuito elétrico que eu me refiro pode ser uma bobina, pode ser um solenoide, pode ser um cabo coaxial, pode ser um cabo de par trançado. Todos esses circuitinhos, todos esses fios, digamos assim, esses cabos têm uma indutância característica. A gente vai ver depois lá no estudo de linhas de transmissão a indutância característica de cada um desses fios, tá? Mas existe um procedimento para determinar a indutância característica. O primeiro deles o primeiro passo é escolher o melhor sistema de coordenadas. Normalmente a gente vai posicionar o fio no eixo Z, para ficar mais fácil. Né? A gente trabalha em coordenada cilíndrica, se for um fio simples, ou um cabo coaxial, por exemplo. Depois a gente vai atribuir ao condutor uma dada corrente elétrica. Então eu vou dizer, ó, pelo condutor passa uma corrente de 10 amperes ou simplesmente uma corrente I. Uma vez atribuída a corrente, a gente vai usar a lei de Biot-Savart ou a lei de Ampère para determinar qual é o fluxo magnético desse condutor. Tá? Lei de Biot-Savart ou lei de Ampère. A gente determina o fluxo magnético através das espiras desse condutor. Fluxo magnético integral de superfície da densidade de fluxo. Uma vez conhecendo, pessoal, o fluxo magnético, a gente divide pela corrente que nós atribuímos e calculamos a indutância. Tá? Quando a gente faz essa divisão aqui, as correntes vão se cancelar. E a indutância fica definida apenas a partir das características geométricas do circuito. Ok? O mesmo procedimento pode ser usado para calcular a indutância mútua. Tá? A gente falou aqui da indutância própria, mas pode ser usado para calcular a indutância mútua também. Ok. Falar um pouco da energia, um pouco mais, tá, sobre a energia magnética. A gente viu que a energia acumulada no indutor, num único indutor, né, sem acoplamento, é 1/2 de LI ao quadrado. Se nós tivermos, pessoal, um volume diferencial aqui, um volume ΔV,
dx de lado, delta y de um lado, delta y do outro, delta z do outro. Tem uma corrente I passando aqui em cima e retornando aqui por baixo, ó, gerando um campo magnético aqui, ó, passando aqui por essa área. Ó, tá? Definição de indutância. A indutância é a variação do fluxo com relação à corrente. Fluxo por corrente. Tem o delta aqui porque eu estou falando de um elemento infinitesimal. Tá? Pequenininho, um cubinho pequeno. Como que eu calculo o fluxo? É o B vezes a área. Quanto que vale essa área? Vale delta Z vezes delta X. Delta Z, delta X. Quanto que vale o B? Mi vezes H. Tá? Então assim a gente calcula o delta L. Tudo isso vai ser substituído ali em cima. Tá? Como que eu calculo a corrente, pessoal, que passa pelo circuito? Como que eu descubro quanto que vale essa corrente aqui? Ó? Lei de Ampère. O que diz a lei de Ampère? A corrente é a integral de linha de H dl. Tá? Então, o H, na verdade o B está aqui, e o dl, o deslocamento, é delta Y. Então, a corrente é H vezes delta L, que é H vezes delta Y. Levando, pessoal, então, esse delta I e o delta L que nós calculamos na equação da energia, nós chegamos que a densidade de energia magnetostática é 1/2 de μh ao quadrado, ou 1/2 de B vezes H, ou B ao quadrado sobre 2μ. Aqui, ó, essas variações para a equação, na verdade a equação é 1/2 de B produto escalar H, tá? Ficou aqui H ao quadrado porque nós consideramos que B igual a μh. Ou ficou B ao quadrado sobre 2μ porque nós consideramos que H é B por μ. Tá? Então, duas variações aqui da equação. E se eu quiser calcular a energia total, como que eu faço para calcular a energia total? Se eu tenho a densidade de energia, para calcular a energia total num dado volume, basta realizar a integral de volume. Então, 1/2 de B produto escalar H. Tá? Lembram que eu falei para vocês que o laço de esterese, percorrer o laço de esterese demanda um dispêndio de energia. Quanto mais gordinho era o laço de esterese, mais energia eu tinha que gastar para percorrer aquele laço. Perdas por esterese. Isso está indicado aqui, ó, pessoal. Quanto mais B ou quanto mais H eu percorro lá naquele laço de esterese, mais energia eu preciso despender para percorrê-lo. Tá? Então essa equação aqui é a equação para calcular também, tá, as perdas por esterese. Se eu tenho um laço de esterese, eu consigo resolver essa integral aqui, calcular qual é a energia total. Ok? Beleza. Então a gente começa a abordar agora a parte final da aula, aí, que é a parte de circuitos magnéticos. Depois tem a parte de força magnética também, depois do exemplo que nós resolvermos. Pessoal, muitas vezes solucionar um circuito em que eu tenho uma bobina, tenho um núcleo magnético, não é tão simples, usando a lei de Biot-Savart, a lei de Ampère. Tá? Muitas vezes é mais fácil a gente fazer uma analogia com circuitos elétricos. Fazer de conta que aquele circuito, que é uma analogia? Fazer de conta que aquele circuito magnético ali se comporta como um circuito elétrico. Tá? E a gente vai ver quais são as equivalências aí entre as variáveis. Como que o fluxo se comporta? O fluxo se comporta como se fosse uma corrente elétrica. Como que essa bobina aqui que gera o fluxo se comporta? Ela se comporta como se fosse uma fonte de tensão. Então a gente usa a lei de Ohm, simplesmente a lei de Ohm, para resolver um circuito magnético. Ok? Então essa é a analogia. Ó. Esse F aqui, ó, é chamado de força magnetomotriz. Essa força magnetomotriz, pessoal, tem a ver com o valor da corrente que está passando por aqui e com o número de espiras. A gente vai ver logo na sequência a equação para ela. Tá? Essa força magnetomotriz vai gerar, regra da mão direita, ó, um fluxo magnético que vai circular por dentro desse material magnético. Esse fluxo magnético ele é análogo à corrente que circula num circuito elétrico. E a força magnetomotriz ela é análoga à tensão que gera a corrente. Além disso, pessoal, a gente viu que tem determinados materiais que têm uma permeabilidade magnética maior
e outros que têm uma permeabilidade magnética menor. A gente viu lá materiais diamagnéticos, paramagnéticos e os próprios ferromagnéticos. Né? Dependendo do material, ele tem mais permeabilidade ou menos permeabilidade. Então, para alguns casos, alguns materiais é mais fácil conduzir fluxo e em outros é mais difícil conduzir fluxo. Então, a medida da dificuldade de conduzir o fluxo é a relutância magnética, que é análoga à resistência elétrica. Quanto maior a resistência num circuito, mais difícil é fazer passar corrente. Tá? E a lei de Ohm está aqui, ó. Força magnetomotriz é igual a fluxo vezes relutância. Analogia com circuitos elétricos. Tensão é igual a corrente vezes resistência. Tá? Quanto mais corrente eu coloco aqui, ou melhor, quanto mais corrente eu coloco aqui, mais fluxo eu gero para um mesmo material. Tá? Obedece à lei de Ohm. Ok? Como que eu calculo a força magnetomotriz, pessoal? É o número de espiras vezes a corrente elétrica. Tá? N vezes I. Ou integral de Li. Qual é a unidade de força magnetomotriz? Amperes vezes espiras. Tá? A unidade ampere espira. Esses conceitos aqui são importantes para o estudo de máquinas elétricas. Vocês vão precisar resolver circuitos magnéticos lá na disciplina de máquinas elétricas. Daí eu costumo sempre cobrar em prova um circuitinho magnético. Então já coloquem uma estrelinha aí, que um circuito magnético será cobrado na prova. A gente vai resolver um exemplo aqui na aula, vocês vão ver que não é difícil, que é relativamente tranquilo, mas tem que exercitar bastante. Tá? Principalmente para não se perder na calculadora. Porque as variáveis envolvidas têm dimensões bem grandes, 10 na 6, 10 na 8, tá? 10 na 9. Então, qualquer erro de arredondamento pode acumular um erro lá na resposta final. Bom, força magnetomotriz, então, número de espiras vezes corrente. E a relutância, como que a gente calcula? É análoga à resistência, pessoal. Lembram como que a gente calculava a resistência elétrica? Resistência é resistividade do condutor vezes comprimento sobre seção, ou comprimento sobre condutividade vezes seção, tanto faz. Eu posso trabalhar com a resistividade ou com a condutividade. Posso trabalhar aqui com o ρ ou com o sigma, né? Comparando as equações, ó, pessoal. Equação da resistência. Comprimento, que era o comprimento do fio, né? Comprimento do fio vezes a resistividade ou a condutividade do material dividido pela área. Assim que nós calculávamos a resistência de um fio ou de um resistor, né? No caso da relutância, pessoal, comprimento, quanto mais comprido o núcleo magnético, mais difícil é fazer passar fluxo lá por dentro. Permeabilidade, quanto maior a permeabilidade do material, mais fácil é fazer passar fluxo lá por dentro, né? Inversamente proporcional. Da mesma forma, quanto maior a área, mais fácil é fazer passar fluxo lá por dentro. Tá? Então, a relutância, que é esse R mais estilizado aqui, é comprimento sobre permeabilidade vezes a área. Lembrando o que é a permeabilidade. O que é aquele μ ali? É a permeabilidade relativa vezes a permeabilidade do espaço livre. Permeabilidade é permeabilidade relativa vezes permeabilidade do espaço livre. Tá? Se eu estiver trabalhando com o ar ou com o vácuo, o μr vale 1. Ok? E aqui eu tenho analogia, então, entre os circuitos elétricos e os circuitos magnéticos. Não quer dizer que é igual, quer dizer que é análogo, tem comportamento semelhante. Tá? Vamos olhar aqui só para a parte que interessa. Ó. Força eletromotriz. Num circuito elétrico, né, a gente tem a fonte de tensão. Num circuito magnético, nós temos a força magnetomotriz, que é o F, que é N vezes I. Num circuito elétrico, nós temos a resistência, que é R. No circuito magnético, nós temos a relutância, que é aquele R ali mais estilizado. Lei de Ohm. Tensão igual corrente vezes resistência no circuito elétrico.
Lei de Ohm no circuito magnético. Força magnetomotriz é fluxo magnético vezes relutância, como se fosse corrente, como se fosse resistência. Posso usar as leis de Kirchhoff também, pessoal. Somatório das correntes igual a zero. Somatório dos fluxos igual a zero, num nó. Né? Ou somatório das quedas de tensão num circuito fechado igual a zero para o circuito elétrico, para o circuito magnético. Somatório das forças magnetomotrizes ao longo do circuito igual a zero. Tá? Análogo, comportamento análogo. A gente vai fazer um exemplo agora, vai ficar um pouco mais claro para vocês. Então tá aí, ó. O que diz esse exemplo, pessoal? Calcule a corrente na bobina. Então primeiro vamos dar uma olhada aqui para o probleminha. Eu tenho um núcleo E, são dois E's, só que esse núcleo E aqui as pernas estão encostadas e aqui tem uma frestinha. Essa frestinha aqui eu chamo de entreferro, tá? Ou de gap também. Tá? Vocês vão encontrar essas duas nomenclaturas. A bobina, pessoal, está enrolada aqui nessa perna central. Ó. E aqui são dadas as dimensões, ó, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Calcule a corrente elétrica que passa nessa bobina de 400 espiras, que irá gerar uma densidade de fluxo magnético, aqui, de 1,5 Weber por metro quadrado no entreferro de ar, ou Tesla, né, 1,5 Tesla. Assumindo que o material magnético tem uma permeabilidade de 50 μ e que todos os trechos do núcleo têm a mesma área de seção reta de 10 centímetros quadrados. Então vamos lá. Eu vou colocar os dados do problema aqui e vou fazer um desenho para ver se vocês concordam comigo do circuito elétrico equivalente a esse circuito magnético. Quais são os dados que nós temos, pessoal? Nós temos que o número de espira é 400. Espiras. Nós temos que o fluxo magnético é que a densidade de fluxo magnético desejada é 1,5 Weber por metro quadrado, ou Tesla, como vocês preferirem se referir. Nós temos que o material magnético tem uma permeabilidade de 50 μ. Todos os trechos, se eu fizer um corte aqui, ó, a seção transversal em qualquer lugar é 10 centímetros quadrados. S é 10 centímetros quadrados. O que está sendo pedido? A corrente. Sendo pedida a corrente. Bom, pessoal, cada trechinho aqui, ó, eu tenho uma relutância. Eu posso dizer que aqui eu tenho uma relutância, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. E assim vai. Eu poderia representar esse circuito da seguinte maneira. Ó. Vejam se vocês concordam comigo. Eu não gosto de representar assim. Porque depois o pessoal costuma usar essa representação na prova. Não está errada, mas é trabalhosa de fazer. Mas eu vou fazer para tentar provar para vocês que não é o melhor caminho a ser seguido. Tá? Eu tenho uma relutância aqui, então, do ponto 4 ao ponto 3. Eu tenho uma relutância, nem vou dar nome para ela. Do ponto 3 ao ponto 2 eu tenho uma outra relutância. Aqui não foi desenhado ponto, tá? Mas eu vou botar um pontinho aqui. Aqui eu tenho uma outra relutância. Desse ponto aqui até esse outro ponto aqui, que é o ponto 1, tem uma outra relutância. Do ponto 1 até esse ponto aqui, eu tenho uma outra relutância. E desse ponto até o ponto 4, eu tenho uma outra relutância. Tá? Desenhei todas as relutâncias aí da volta. De todos os trechos do núcleo. Vamos olhar agora aqui no meio. Ó. Do ponto 3 ao ponto 5, eu tenho uma relutância.
Do ponto 5 ao ponto 6 eu tenho a relutância do entreferro. E do ponto 6 ao ponto 1 eu tenho uma outra relutância dessa perna aqui do núcleo. Está faltando uma coisa aqui, pessoal. Está faltando representar a fonte, a força magnetomotriz. Tá? Deixa eu desenhar aqui um pouquinho mais comprido. E aqui eu tenho a força magnetomotriz. Tá? Essa seria a representação fiel, digamos assim, do circuito magnético que está representado aqui na figura. Ó. Tá? Então, as espiras, a bobina que está aqui, que gera o campo magnético, é uma fonte de força magnetomotriz. E todos os outros trechos são relutâncias. Aqui é uma relutância, aqui é outra, outra. Conseguiram compreender essa analogia entre o circuito magnético e o elétrico? Agora eu pergunto para vocês, como que essas relutâncias aqui estão associadas? Todo mundo está fazendo circuitos elétricos aí? Ou já fez? Estão associadas em série, tá? Essas aqui também, ó. E essas aqui também. Essas duas no núcleo aqui, em série com essa do ar, né? Somei essa com essa e deixei separada do ar ali, só para dizer que tem uma diferença. Quando a gente calcula a relutância, pessoal, a relutância, o que é? O comprimento dividido pela permeabilidade relativa, permeabilidade do espaço livre, vezes a área. Como que eu posso calcular essa relutância total aqui, ó? É só considerar como comprimento o comprimento total. 10 centímetros mais 10 centímetros mais 10 centímetros. 30 centímetros de material vai me dar uma relutância que é a soma dessas três relutâncias individuais. Se vocês fizerem a relutância daqui, daqui e daqui e somarem, vai dar a mesma coisa que calcular uma única relutância considerando 30 centímetros. Então eu vou desenhar agora como é o circuito de maneira mais simplificada que a gente vai usar para solucionar esse problema. Eu preferiria já ter desenhado esse circuito assim, ó. Força magnetomotriz. Ponto 3, aqui em cima. Aqui embaixo era qual ponto mesmo? 1, né? E aqui eu tenho a relutância 1. Aqui eu tenho a relutância 2. Aqui eu tenho a relutância 3. E aqui eu tenho a relutância do ar. Eu preferiria já ter desenhado esse circuito assim, ó. Tá? Direto, ó. Olhando aqui para o circuito, ó, eu vejo, aqui é uma perna só, é uma relutância só. Aqui é outra perna, outra relutância. Aqui eu tenho núcleo e núcleo. Vou já considerar o comprimento total de núcleo que eu tenho aqui no meio, vou desenhar outra relutância. E aqui eu tenho ar, outra relutância. Tá? Bom, vou começar então a solucionar esse calculando a relutância que nós temos no caminho 1 aí, tá? Quanto que vale o R1? É o comprimento 1 dividido por permeabilidade relativa, permeabilidade absoluta, área 1. Quanto que vai dar então, pessoal? A relutância 1. Quanto que é o comprimento? Quanto que é o comprimento 1? 30. Para ficar claro, quando vocês forem estudar, eu vou escrever 10 mais 10 mais 10. Tá? Centímetros.
vezes 10 na menos 2. A gente tem que trabalhar no SI. Ok? Dividido. Quanto que é a permeabilidade relativa do material magnético? 50. 50. Então, 50. Quanto que é o μ0? 4π vezes 10 na menos 7. Quanto que é a área do material? A área da seção transversal aqui, se eu fizer um corte no material. 10 centímetros quadrados. Tá? Então, é 10 vezes 10 na menos 4. Não se esqueçam de passar por SI, pessoal. Tá? Relutância 1 vai ser igual ao quê? Vamos resolver. Trinta no expoente menos 2, dividido por μ0, dividido por 50, dividido por 10, expoente 4 menos, 4,7747. 4,7747. Mega. Mega é 10 na 6. Ampere espira por Weber. Essa é a unidade de relutância. Tá? Beleza. Relutância 2, pessoal. Se for calcular essa relutância 2, quanto que vale? Concordam que é igual a relutância 1? Sim? Então, R2 a gente não precisa calcular. R2 é igual a R1. Vamos para a relutância 3. Oi? Isso. Não, μ relativo é 50. O μ total é 50 μ0, que é μ relativo vezes μ do espaço livre. Tá? Vamos lá, então. O R3. Quanto que é o comprimento de material que eu tenho aqui, pessoal? De material. Isso. 10 centímetros menos aqui onde eu não tenho material. Menos 1 centímetro. Então, o comprimento total é 10 menos 1 centímetros. Sobre 50. 4π vezes 10 na menos 7. Vezes área, 10 centímetros quadrados. 10 vezes 10 na menos 2. Menos 4, perdão. E nós vamos chegar em um R3 igual a... Fazer a conta. Nove no expoente 2 menos 50 divide, μ0 divide, 10 expoente 4 menos, divide. 1,4324. Mega ampere espira por Weber. O que falta calcular ainda? A relutância do entreferro, ou do ar, né?
Então, o RA vai ser igual ao quê? Qual é o comprimento do entreferro? 1 centímetro. Então, 1 vezes 10 na menos 2. Permeabilidade relativa do ar, pessoal. É 1 praticamente. Então, 1 vezes 4π vezes 10 na menos 7. A área da seção transversal é a mesma. 10 vezes 10 na menos 4. O R do ar, então, vai ser igual a... Vou escrever aqui. No expoente 2 menos μ0 divide 10 expoente 4 menos divide 7,9578. 7,9578 mega ampere espira por Weber. Beleza. Qual é a relutância total vista pela fonte de FEM, pessoal? Eu quero calcular esse fluxo que está passando por aqui, ó. Certo? Eu quero calcular esse fluxo. Por que eu tenho que calcular esse fluxo? Porque dividindo pela área me dá a densidade de fluxo, que é um pedido do problema. Ó. O problema pergunta quanto que eu tenho que aplicar de corrente para ter uma densidade de fluxo de 1,5 Tesla. Então, primeiro eu tenho que calcular esse fluxo. Do ponto de vista dessa fonte, qual é a relutância total, então? Concordam que R1 está em paralelo com R2? Se eu fizer o paralelo desses dois, vai sobrar só 1, assim. Como eles são iguais, vai dar dividido por 2, né? Que está em série com esse, que está em série com esse. Concordam? Vejam se vocês concordam com isso. Ó. Relutância total vai ser R1 paralelo com R2 mais R3 mais R do ar. Aí circuitos elétricos, né, pessoal? Não é eletromagnetismo. Vamos desenhar. O fluxo que passa nos 3 resistores aí é o mesmo, certo? Concordam comigo agora? Beleza. Então vamos apagar aqui. O R total, então. R1 paralelo com R2, como eles são iguais, é só dividir por 2. Então, R1 dividido por 2, mais 3, mais R do ar, 11,7775. 11,7775. Achei a relutância total. Beleza. Pessoal, fluxo é integral
de superfície da densidade de fluxo produto escalar com a área. Tá? Essa é a definição de fluxo. Nesse caso específico aqui, ó, o fluxo que está passando aqui, ele é perpendicular à área. Tá? Perpendicular à área. Prestem atenção. Ó. O fluxo que está passando aqui, está subindo, ele é perpendicular à área da seção transversal. Tá? Só por isso que isso aqui pode ser escrito como B vezes S. E o fluxo é independente da região que eu estou analisando, da região da área que eu estou analisando. Ele é homogêneo. Tá? Então, essa integral aqui pode ser simplificada para B vezes S. Quanto que vale o fluxo, então? Vale 1,5, que é o B, vezes a área, que é 10, vezes 10 na menos 4. Fluxo vai ser igual a 1,5, 10, expoente 4 menos, multiplica, 1,5 miliweber. O que mais? Força magnetomotriz, pessoal. A força magnetomotriz é N vezes I, que é 400, que é o N, vezes I, que eu não sei quanto que é. Beleza. Já defini tudo que é preciso para a solução. Lei de Ohm, pessoal. Força magnetomotriz é fluxo vezes a relutância total. Força magnetomotriz é 400I. Fluxo é 1,5 vezes 10 na menos 3. Vezes a relutância total. 11,7 mega. Eu estou trabalhando com todas as casas na calculadora, tá? Então, o I, que é o que o problema pede, será igual a 1,5 mili vezes a relutância total, dividido por 400, 44,1655. 44,16 amperes. Ok? Está solucionado o problema. Então, nós determinamos qual a corrente aplicada na bobina para dar uma densidade de fluxo de 1,5 Tesla. Tá? Que é uma densidade de fluxo razoável aí para um material ferromagnético. Ok? Está aí o passo a passo do problema, as relutâncias. E a corrente final. Oi. Tem que ver a especificação do material. Isso. Tá? Não terminou a aula ainda, tá, pessoal? Tem mais 2 slides. Pessoal, aplicações no eletromagnetismo aí que usam a força magnética de um eletroímã. O maior exemplo de todos é esse eletroímã de sucata, né? Que vai lá e pega toda aquela sucata e transporta, por exemplo, para uma máquina que vai, para uma prensa que vai comprimir isso para ser vendido depois, tá? Sempre que eu tenho um material magnético imerso em um campo,
o campo exerce força sobre esse material. Outro exemplo é a campainha, né? Como que funciona a campainha? Nós temos um êmbolo e uma mola que empurra esse êmbolo para trás. Quando é aplicada uma tensão, esse êmbolo é puxado para frente, bate numa sinetinha, interrompe o circuito, interrompe a corrente elétrica, interrompe o campo magnético, o êmbolo volta empurrado pela mola, liga, empurra, bate de novo, né? Então faz aquele barulhinho característico da campainha. É um êmbolo batendo numa sinetinha, devido à ação de uma força magnética. O próprio eletroímã, pessoal, né? O exemplo que eu dei da chave de fenda para vocês, quando eu enrolei um fio no entorno da chave de fenda, tinha força magnética da ponta da chave de fenda com relação ao parafusinho que eu ia lá pescar dentro do gabinete do computador. Como que a gente calcula essa força, pessoal? Tem o passo a passo aqui, eu vou direto para a equação, tá? A força magnética é B² vezes S dividido por 2μ0. Vou interpretar o que é essa equação aí. O que é o B, pessoal? O B é a densidade de fluxo que está circulando por dentro do material. Densidade de fluxo é essa que foi gerada por uma corrente externa. Tá? Então, nós temos uma bobina, geramos uma densidade de fluxo, uma vez gerado o fluxo, vai ter força. O S é a área desse entreferro aqui, ó, a área do entreferro. Tá? Dividido por 2μ0. Essa força, pessoal, a dedução dela parte do pressuposto que a força tende a reduzir o entreferro. Ela sempre tende a reduzir o entreferro. Então, a peça sempre é atraída pelo eletroímã, né? Sempre tentando reduzir o entreferro. A variação de energia aqui, devido à redução do entreferro, me deu a equação para o cálculo da força. Tá? Então, foi da variação da energia que ela foi deduzida. A força, então, de um eletroímã, através de um entreferro, é B² vezes S sobre 2μ0. Quanto maior for essa área do entreferro, mais força é exercida. Okay? Por isso que aqueles eletroímãs, né, de sucata têm uma área bem grande. Tá? Então agora sim, agora a aula está encerrada. Tá? Obrigado.